nós estamos celebrando a terça-feira da Semana Maior, também conhecida como Semana Santa, porque a cada dia desta semana nós vamos nos aproximando para aquilo que Jesus hoje nos disse no seu Evangelho. Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Vejam, meus filhos, que esta hora da glorificação do Senhor, este momento para o qual o Senhor preparou os seus apóstolos, os seus discípulos, e também vai nos preparando ao longo de todo o ano litúrgico, a grande hora para a qual Jesus veio, é a hora da cruz. No momento em que eu for elevado, atrairei todos a mim. Esta é a grande promessa que Jesus faz. E ele também vai dizer que quem tem o poder de atrair para ele é o Pai. Se o Pai não atrai, ninguém será capaz de vir até ele. Esta grande hora, a hora da cruz, foi uma das horas mais difíceis para Jesus, porque o Senhor, desde o momento em que ele anuncia pela primeira vez qual seria o desfecho da sua história, que ele precisaria sofrer muito, que ele passaria pela morte de cruz, e que depois de 3 dias ele ressuscitaria. Quando Jesus começa a anunciar isto para os seus discípulos, para os seus apóstolos, ele já gera um grande escândalo no coração destes homens, que não estavam preparados, que não tinham a dimensão que o seguimento de Jesus Cristo pressuporia para eles justamente aquilo que o Senhor nos apresenta no Evangelho de Mateus. Quem quiser me seguir, deve primeiramente renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e vir depois de mim. E por que o padre está falando tudo isso antes de começar a falar sobre a Virgem das Dores? Porque de todas as pessoas humanas que tiveram a oportunidade de conhecer Jesus, ninguém como a Virgem Santíssima foi tão feliz e agraciada. E ela não foi feliz e agraciada porque ela foi a mãe de Jesus. Ela é feliz e agraciada, vai dizer a palavra de Deus, porque ela foi a única que acreditou. Feliz são os seios que te amamentaram. Feliz é aquela que acreditou, porque o acreditar é mais do que somente ter visto, ter conhecido, ter convivido com. O acreditar, a profissão de fé, é o que Jesus vai esperar de todas as pessoas com as quais ele vai se encontrar ao longo do seu ministério. Porque nós sabemos que para que haja conversão, é preciso que antes exista fé. E nós sabemos que a fé é uma experiência de resposta que o coração humano dá a esta grande provocação que Deus nos faz. Deus nos provoca, Deus nos faz a proposta, e nós, mediante ao que ouvimos da boca de Deus, somos convidados a dar a nossa resposta. O que crê dará uma resposta de fé, o que não crê dará uma resposta pagã. Bem-aventurada é a Virgem Santíssima, feliz é ela porque ela acreditou. E foi esta experiência do acreditar que acompanhou a vida de Nossa Senhora desde a Anunciação.
Desde o momento em que o anjo a foi visitar e que Deus falou com ela por meio da boca de Gabriel, ela não titubeou, ela creu em tudo, ela acreditou em tudo, e está aqui o motivo pelo qual, ao meditarmos as suas 7 dores, você vai entender o porquê que ela suportou ficar em pé diante da cruz. A força que sustentou Maria de pé, fielmente, diante da cruz, não foi a emoção de ser a mãe de Jesus, não foi o sentimento que estava dentro dela, porque se fosse o sentimento que estava dentro dela, ela estaria morta junto com ele, porque nenhuma mãe suporta ver um filho passar por aquilo que Jesus passou e permanecer em pé. O que manteve aquela mulher em pé não foi a sua humanidade, o que manteve Nossa Senhora em pé não foi o seu sentimento, o que manteve Nossa Senhora em pé foi a sua decisão, porque a fé, o acreditar, não é movido pelo sentimentalismo, não é movido pela emoção, mas é movido por uma resposta racional que vai convencendo o nosso coração e que vai colocando as dores e os sentimentos nos seus devidos lugares. É o cérebro, é a razão que vai dizer ao coração: ainda que você esteja sangrando, ainda que você esteja doendo, você não vai sucumbir, porque Ele disse que seria assim, e Ele prometeu que esta dor não duraria para sempre, que Ele iria passar por esta morte, mas que depois de 3 dias Ele iria ressuscitar, e porque eu acredito no que Ele disse, porque eu acredito nele, eu estou aqui em pé, olhando para a cruz, porque eu entendo que há 2 formas de sofrer: sofrer crendo e sofrer sem acreditar. E ao final desta homilia, você precisará dar a sua resposta. De que modo você vai viver o sofrimento? De que modo você vai enxergar o que significam as dores que Nosso Senhor submete você e os seus, você e aqueles que você ama? De que modo eu estou sofrendo? Você vai ter que dar esta resposta para você mesmo, para que faça sentido e entender o que são as 7 dores de Maria. Nós não meditamos as 7 dores de Nossa Senhora porque o cristão é sadomasoquista, não. Nós meditamos as dores de Nossa Senhora para aprendermos dela, para aprendermos com ela a como nós devemos passar pelas nossas dores. Porque assim como uma espada transpassou a sua alma e a vida de Maria foi regada por muitos momentos de dor, posso dizer até mais, a sua vida foi uma vida toda de dor. Assim também a vida humana faz parte da condição do ser humano o sofrimento. E o ser humano que não está preparado para sofrer, ele não fez a experiência verdadeiramente da vida. Só podemos dizer que estamos vivos e que aprendemos o que é a vida quando nós conseguirmos passar pelo sofrimento e dar a este sofrimento um sentido. É exatamente isto que marca a criança do adulto. É exatamente isto que diz quem é discípulo e quem é multidão. E é por isso que este sermão está inserido em toda uma temática mariana, porque nós só vamos aprender a sermos bons discípulos e a passarmos pela cruz e passarmos pela dor com fidelidade, com fé, com profissão sincera de acreditar em Jesus, se nós entrarmos na escola de Nossa Senhora. E a partir desta ideia é que nós vamos falar das suas benditas 7 dores não malditas. O sofrimento só é maldito para aquele que está longe de Deus. O sofrimento só é castigo da cabeça daqueles que não conhecem
o Deus que nós conhecemos, o Deus que é amor, o Deus que é misericórdia. E por que nós podemos dizer isso tranquilamente? Porque nós estamos sendo iluminados pela profecia de Isaías, e o que nos disse Isaías em seu livro, no Cântico do Servo Sofredor: o castigo que nos salva pesou sobre ele, e nós fomos curados graças às suas chagas benditas. Ele passou pela dor, ele passou pelo cadinho da humilhação, ele passou como uma oferta, como um cordeiro passando pelo matadouro, sofrendo chutes, injúrias, cusparadas e os mais altos flagelos, mas ele não abriu a boca, porque um homem de Deus, uma mulher de Deus, sabe que a melhor resposta a dar a nosso Senhor, quando a cruz nos chega, quando o sofrimento nos bate à porta, é o silêncio. O homem e a mulher de Deus, diante do sofrimento, ele não faz barulho. E é aqui que nós vamos ver a diferença de quem tem fé e de quem não tem fé. Quem não tem fé, quem não é cristão, quem não experimentou o amor de Jesus, quando o sofrimento chega na sua vida, quando o sofrimento bate à sua porta, ele vai fazer estardalhaço, ele vai brigar, ele vai murmurar, ele vai xingar, ele vai dizer: por que comigo, mas olha, eu sou uma pessoa tão boa, nossa, mas eu sou uma pessoa, não faço mal para ninguém, por que isso está acontecendo comigo? Isto é um coração que está longe de Deus. Este é o coração do mundo em que vivemos, totalmente paganizado, que faz de tudo para não sofrer, que foge todo o tempo da cruz, que olha a cruz de nosso Senhor e vê nela um escândalo. Por quê? Porque não é uma sociedade, porque não são pessoas que querem o céu, são pessoas que querem ter prazer e poder, e para quem quer ter prazer e poder, a cruz não serve. A cruz não cabe, e é por isso que tantos estão indo embora, e eu louvo e bendigo a Deus por estes que estão indo embora quando a cruz chega, porque eles não são dignos da Eucaristia que comungam, porque é impossível comungar o corpo e o sangue de nosso Senhor e fugir da cruz. Se você tem fugido da cruz, você não honra a Eucaristia que você comunga. Se quando o sofrimento chega à sua porta, você questiona Deus, você blasfema contra o Senhor, você não entendeu nada o que é ser cristão. E não foi isso que Maria fez. E eu começo a falar das dores de Maria com o pensamento de São João Crisóstomo. São João Crisóstomo nos ensina assim, veja que profundo. São João Crisóstomo nos diz: quem estivesse no Calvário veria 2 altares, onde se consomem 2 grandes sacrifícios. Um era o corpo de nosso Senhor, e o outro era o coração de Nossa Senhora. As testemunhas oculares que estiveram no Calvário viram 2 sacrifícios. Viram 2 altares no Calvário. Em um, no altar da cruz, estava o corpo de Nosso Senhor, dilacerado, maltratado, ridicularizado por mim e por você. E na frente da cruz, em silêncio, estava um outro sacrifício, um outro altar, uma outra hóstia entregue, o coração de Nossa Senhora, com as 7 espadas cravadas e com toda a memória daquilo que ela um dia ouviu da boca do grande Simeão: mulher, você é bendita, este menino será causa de soerguimento para muitos e de queda para outros, quanto a ti, uma espada transpassará a sua alma. E veja que forte não foi a dor de Maria no alto do Calvário, mas aquela que acreditou, aquela que nunca tirou os olhos do seu filho, que nunca tirou os olhos de Deus, ainda que estivesse por dentro dilacerada, existia dentro dela uma certeza:
existia dentro dela uma convicção: o Deus para quem eu disse um dia sim, o Deus para quem um dia eu disse fiat voluntas tua, Ele está comigo, eu sei que o meu Redentor vive. E qual foi a primeira grande dor de Nossa Senhora? A primeira dor de Maria, a aflição que Nossa Senhora teve quando da apresentação do seu filho no templo de Jerusalém, quando ela ouviu de Simeão: prepara a tua alma, minha filha. Veja, gente, que eu não estou falando de uma mulher já forjada e formada pela experiência da vida. Eu estou falando de uma jovenzinha de no máximo 16 anos de idade. Porque tem muito jovem que acha que precisa ficar velho para se converter, que quer aproveitar a juventude, porque não olhou para Nossa Senhora direito, porque Nossa Senhora disse o seu sim quando tinha 14 para 15, e com 16 ela já recebe do céu uma espadada. Você, mulher, haverá uma espada que vai transpassar a sua alma. Imaginem vocês o que não sentiu esta jovem ao ouvir esta profecia. Mas, meu Deus, uma espada transpassar a minha alma, como isso vai se dar, como isso vai acontecer? Mas o que diz este texto que é tão lindo? Primeira lição da primeira dor que Maria nos ensina: tudo aquilo que eu não compreendo em relação a Deus, eu não questiono, eu guardo no silêncio do meu coração. E ela guarda no silêncio do seu coração e começa na intimidade do seu relacionamento com Deus, no secreto, porque Nossa Senhora é uma mulher do secreto, meus filhos, ela é uma mulher do escondimento. Ela não é uma mulher das câmeras, ela é uma mulher dos bastidores, ela é aquela que pouco aparece. Por quê? Porque enquanto o filho estava aparecendo, ela estava intercedendo. Enquanto o filho estava se entregando e se doando, ela estava com seus joelhos prostrados, dizendo: Pai, ajude-o, Pai, proteja-o, Pai, verdadeiramente não o abandone. E veja como não foi para Maria sair do templo, porque toda mãe tem a alegria, né? Hoje nós recebemos as mães que trazem os seus filhos para apresentar. Padre, apresenta o meu filho, né? Apresenta o meu filho. O padre pega a criança, levanta, exemplo de Simeão, apresenta e pede para que Deus acolha, para que essa criança cresça em idade, entendimento, sabedoria, em graça. Veja que as mães ficam felizes, satisfeitas, sorriem, porque receberam de Deus um consolo. Mas Maria, na sua primeira experiência com o menino, recebe de Deus uma espada na alma. Ela sai com o menino, com certeza, do templo, perguntando: meu Deus, o que será de nós, José? E veja aqui, como é que Maria aguarda o entendimento da sua dor? Perguntando para Simeão: viu, mas será que você não pode me dar mais detalhes como vai ser essa espada? Essa espada vai entrar na horizontal, na vertical, ela vai cortar direto, como que vai ser? Você não pode me adiantar alguma coisa, Simeão? Você não pode me dizer como que vai ser, quanto tempo vai durar, se eu vou aguentar, se eu não vou? Já vai me falando para me preparar. Fiat voluntas tua, faça-se em mim segundo a tua palavra. E vai para casa. Segunda dor, dos temores que Nossa Senhora teve, fugindo para o Egito, perseguida por Herodes. Vejam, meus filhos, acabou de apresentar o menino,
E agora vamos curtir a criança, não? Toda mãe sabe que a fase mais bonita do bebezinho é quando ele é pequenininho, todo cheio de gracinha, não é? Faz as coisinhas para a criança repete, não? Nossa Senhora não teve tempo. Ela não teve tempo de curtir a infância de Jesus, porque ela precisava ficar correndo para proteger, para livrar o menino da fúria daqueles que queriam já destruí-lo, da fúria do demônio que não queria que ele chegasse até o Calvário. Veja, o demônio não começa a tentar contra a vida de Jesus lá no Calvário, não, meus filhos, começa já desde pequeno. Começa já desde pequeno, quando Nossa Senhora fica procurando, que nem uma doida, coitada, um lugar para que o seu filho pudesse nascer. E agora ela tem que sair correndo. Veja vocês como foi a gravidez de Nossa Senhora, porque tem muitas mulheres hoje em dia que acham que gravidez é doença, não? Ficou grávida, não pode passar uma vassoura na casa, não pode lavar uma roupa, não pode passar uma roupa. Acabou de receber do anjo a mensagem. Que eles falam assim, não, tem que ficar resguardada, né? Os 3 primeiros meses não pode fazer nada, não pode andar, não pode fazer esforço. Nossa Senhora acabou de dizer sim ao projeto do anjo, concebeu Jesus e foi subir uma montanha, mais de 40 quilômetros, para servir Isabel. Com certeza ela não ficou sentadinha lá, Isabel, eu estou no começo da minha gravidez, eu vou ficar aqui, você faça as coisas para mim, viu? Porque eu não posso correr o risco de perder a minha criança. Não teve tempo de preparar enxoval, meus filhos. Não teve. Porque depois que uma pessoa dá o seu sim para Deus, ela morre para si mesma. Depois que uma pessoa dá sim para Deus, a sua vida agora passa a ser conduzida pela providência divina e não pela previdência humana. Maria tem o seu coração voltado para o alto. Maria tem o seu coração voltado para o anjo que disse para ela, não temas, Maria. E o que significa não temas, Maria? Quando ela disse o sim para Deus, como o seu sim foi completo, quando nós dizemos um sim completo para a vontade de Deus, não nos falta nada, porque se o Senhor é o meu pastor, nada, e nada é nada me faltará. E na sua segunda dor ela tem que sair desesperada, correndo com São José para proteger o menino da fúria do abortista Herodes. Veja que este espírito demoníaco do aborto está perpetuando a história da humanidade desde a época de Jesus e muito antes dele. Já no Antigo Testamento as pessoas ofereciam as crianças em sacrifício, as crianças abortadas a Maloque. E Herodes tenta matar as crianças, todos os meninos abaixo de 3 anos têm que ser mortos. Por quê? Porque Herodes estava preocupado em perder o trono. E Maria aguarda no silêncio do seu coração e avança. Agora o menino já cresceu um pouco, já tem aproximadamente 12 anos, e lá vamos nós, porque Nossa Senhora era uma boa judia, São José era um bom judeu. Eles não eram de festas na sinagoga, como alguns católicos são católicos que só vão voltar na próxima Semana Santa. Não, Nossa Senhora e São José estavam no templo sempre, eram bons judeus. E agora eles estão indo para o templo de novo para se prepararem para a Páscoa. Eles sobem para fazer o recenseamento. E eis então que subindo lá, com certeza, sabe que menino é menino, criança é criança, não tem jeito. Veja que a dificuldade que os pais têm já desde hoje de conseguir fazer com que os seus filhos se concentrem no que estão fazendo na igreja já é antiga, e com certeza Jesus ficou num lugar, até porque as crianças antes da apresentação dos 12 anos não podiam estar dentro do templo. Eis então que Jesus está perdido, Nossa Senhora perde Jesus no meio daquela multidão, e veja que não foram horas, foram 3 dias. 3 dias. Porque eles iam em grandes grupos.
E com certeza os adultos iam cuidando das suas coisas e as crianças iam juntas. Nossa Senhora e São José só foi dar conta que Jesus estava perdido depois que eles estavam já a uma longa distância do templo. E aí voltam desesperados. Imaginem vocês a dor de Nossa Senhora. Meu Deus do céu, eu perdi o Filho de Deus. É a mesma dor que sente o seu coração quando você tem o sentimento de que você não tem mais Deus. Perdi o Senhor, perdi a unção. Aonde está Deus? 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 E depois de 3 dias, então, ela o encontra, e aonde ele estava? Mamãe, por que estás preocupada? Não sabeis que eu estou cuidando das coisas de meu Pai? E Maria podia ter dito: não me responda, menino. Veja como você está falando comigo e com seu pai. Nós estávamos aflitos porque você tinha sumido. Toda mãe que já perdeu um filho em Aparecida, no supermercado, sabe o que é isso por alguns instantes. O desespero, não é? Roda, roda, roda e não sai do lugar, porque não sabe para que lado vai. E quando Jesus fala para ela: eu estava cuidando das coisas de meu pai, o que faz Nossa Senhora? Ela não contesta, porque ela é mãe dele. Mas antes de ser mãe, ela é discípula dele. E o discípulo não contesta o mestre. Não é o servo maior que o Senhor. E ela toma o menino e leva o menino para a escola de Nazaré. Para lá na escola de Nazaré, ele aprender com ela, e ele aprender com José. Vão sendo formados e gerados nesta experiência. A quarta dor, a amargura que Nossa Senhora teve, encontrando seu filho com a pesada cruz nas costas. Veja, mais de 20 anos se passa da terceira para a quarta dor. Com certeza Jesus tinha muitas partilhas com sua mãe, e depois que ele chegou do seu batismo, de ter encontrado João, com certeza ele já tinha dito para Nossa Senhora: mãe, agora eu fui batizado, eu estou pronto para começar a minha vida pública, agora eu vou começar a minha missão. E imaginem vocês como não ficava o coração de Nossa Senhora, sabendo que Jesus podia ir, mas podia não voltar. Será que é hoje? Será que é hoje que ele vai e não volta? Jesus já chegou, Yeshua já chegou, já está em casa? Sim, já está. Bom, vou descansar. Até que um dia batem na sua porta: mãe, 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 mãe. Porque com certeza era assim que os discípulos a tratavam. Porque a mãe de Jesus era amada por eles, porque eles sabiam que se não fosse graças ao sim dela, eles não teriam Jesus. O amor que eles tinham por Nossa Senhora. Mãe, 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 prenderam Jesus. Acabei de saber, mãe, ele estava lá no monte rezando, prenderam Jesus. Jesus foi preso, e com certeza no momento em que Maria ouviu isto: o meu filho foi preso, com certeza suas pernas tremeram e o seu coração mais uma vez foi desfraldado com uma grande dor, porque com certeza ela sentiu: agora está começando. E veja que ela não ficou em casa chorando, ela não ficou em casa se lamentando ou perguntando para Deus: o que o Senhor está querendo de mim? No ímpeto de mãe que ama, ela vai ao encontro do seu filho. E quando chega, não pode entrar, Jesus está preso. E isso o filme do Mel Gibson retrata de maneira belíssima. Se há algo que me emociona muito neste filme, que é fruto dos relatos de Catarina Emmerich, é a presença de Nossa Senhora. É uma das coisas mais lindas presentes neste filme. E então vai Maria.
procurando aonde será que está o meu filho, aonde será que o puseram, e desesperada, rodando ali, rodando naquela cidade, já à noite, já era alta madrugada, início já de um novo dia, por volta de meia-noite, quase 1h da manhã, e o Mel Gibson retrata, fazendo referência a Catarina Emmerich, que Maria está andando, daqui a pouco ela sente, porque ninguém vai conseguir entender a relação e a conexão de uma mãe com o filho, nem o pai não tem isto. A mãe sente o cordão umbilical, mesmo que tenha sido cortado fisicamente, ele nunca vai ser cortado afetuosamente, e Maria sente onde Jesus está, e ela vai chegando como alguém que está sentindo, está quente, estou chegando, e quando ela chega no lugar em que ela está, ela se debruça, ela coloca o seu rosto no chão, e Jesus já estava com as suas forças exauridas, porque já tinha apanhado um pouco, mas quando Maria põe o seu rosto no chão, automaticamente ele olha para cima, porque ele sente que quem está lá é aquela que um dia o colocou no mundo. E com certeza, nesta relação da mãe que vai ao encontro do filho que está na dor, do filho que estava encarcerado, sofrendo, apanhando, tanto o coração de Maria é consolado como o coração de Jesus. É como se ela dissesse naquele encontro: eu estou aqui, aguenta firme, eu estou aqui, você não está sozinho. E então amanhece o dia, e depois de Jesus ter sido conduzido a Anás, a Caifás, a todos aqueles homens que tinham sobre ele um poder temporal, então começa o grande suplício de nosso Senhor. E eis que a quarta estação retrata o encontro que os dois tiveram. E vão dizer alguns santos que quando nosso Senhor se encontrou com a sua mãe, ele nem para ela olhava, porque ele não queria que ela visse o estado em que ele estava. Ele queria poupar a sua mãe desta dor, mas ela quis ver, porque a mãe de verdade nunca abandona um filho. Ela quis olhar, ela quis sentir, ela quis ver como estava o seu menino, aquele mesmo menino que no Natal ela entregou para nós, bonitinho na manjedoura, lindo, cheiroso, com os bracinhos abertos. Agora nós entregamos para ela este menino todo dilacerado, morto na cruz. E com certeza nesse encontro, quando ela olha para ele e ele olha para ela, o silêncio de quem sofre em Deus deve ter gritado dentro do coração de ambos. E com certeza ele deve ter dito: mãe, falta pouco. E ela deve ter dito para ele: filho, eu sei, eu estou aqui. Veja que Jesus tinha acabado de cair. O encontro vem logo após a queda de Jesus. Com certeza ela disse: aguenta, meu filho, foi para isso que você veio. Não como estas mães que não são capazes de sustentar os filhos nos seus sonhos. Quantas não são as péssimas mães que, ao invés de incentivar e de estar junto com seus filhos, principalmente quando eles mais sofrem, são aquelas que dizem: você não vale nada, isso nunca vai dar certo, isso é uma bobagem para você, desista disso, você é pobre, você nunca vai conseguir isso. Não, ela está lá para dizer: eu estou com você, eu estou com você, eu vou com você até o fim. E aí vem a quinta dor, a agonia que Maria teve por ver seu filho morrer crucificado entre dois ladrões. Ela estava em pé diante da cruz como testemunha ocular, vendo o seu filho sendo condenado como um ladrão. Imagine o que não se passou na cabeça de Nossa Senhora. Os tantos milagres que meu filho fez, as tantas pessoas que ele atendeu, as tantas dores que ele sanou, os tantos milagres que ele realizou, tantas coisas que ele fez por este povo, e este povo o pôs na cruz.
E este povo cuspiu nele. E este povo foi ingrato, pegando tudo o que ele fez por eles e jogando no lixo. Mas não tem problema, porque olhando para o filho, antes mesmo do filho morrer, ele assinou o seu testamento, porque quem não sabe, Jesus nos deixou a maior de todas as heranças. E veja que geralmente o testamento de alguém se lê depois que a pessoa morre, mas Jesus não quis morrer antes de nos deixar o seu maior tesouro. Ele olha para João e diz: eis aí a tua mãe. O maior de todos os tesouros, Jesus nos deu no alto da cruz. Ele nos deu Maria como mãe. E a partir do momento em que ela ouve: mulher, eis aí o teu filho, Maria entende a sua grande missão. Ainda que o meu filho não esteja mais aqui, eu preciso continuar o seu legado. Mater Ecclesia, mãe da igreja, minha mãe, sua mãe. E ao invés de viver o seu luto, porque ela tinha esse direito, o que ela vai fazer? Vai ir ao encontro dos apóstolos que haviam perdido a fé, dizendo para ele: vocês não podem largar tudo. Porque aonde estava o grande Pedrão, o Pedrão corajoso, que disse no Evangelho: não, Senhor, eu vou com o Senhor aonde o Senhor quiser, pode contar comigo, estamos juntos. Na hora que a cruz chegou, no pé ele deu. E vai dizer o Evangelho de João que além dele ter fugido, ele ainda vai incentivar os outros a fugir. Ele olha para os outros e fala assim: ó, eu não sei o que vocês vão fazer da vida de vocês, eu estou voltando a pescar, e vai voltar a pescar. E os cabeça fraca vão tudo atrás dele, não é? Porque o mau exemplo forma muito mais do que o bom exemplo, não é? E eles vão voltar a pescar. Aonde vai Nossa Senhora? Diz o Evangelho que depois daquela cena da cruz, o discípulo tomou e levou-a consigo. João a levou consigo. Assim como Deus deseja que você hoje leve Maria para a sua casa, leve Maria consigo. E aonde Maria foi depois da morte de Jesus? É só você abrir Atos dos Apóstolos, está lá. Lucas deixou claro para nós: os cristãos eram perseverantes na fração do pão, se uniam unanimemente, não havia necessidade entre eles, tudo era posto em comum. Entre eles estavam os apóstolos e Maria, a mãe de Jesus. Ela poderia muito bem falar assim: bom, vocês abandonaram o meu filho, vocês traíram o meu filho, eu não vou mais participar dessa paróquia. Eu não vou mais participar desse grupo, porque aqui só tem covardes. Como muitos hoje largam a igreja por causa de toalha, por causa de microfone, porque não tiveram as suas vontades feitas, porque o padre disse não, porque padre bom é o que diz sim. É o que toma cerveja com você, né, meu filho? Não é o que reza rosário de joelhos. É o que aplaude as suas safadezas, não quem te aponta o caminho do céu. Este padre é bom. Maria não traiu a igreja. Mesmo que os outros a tenham traído, ela permaneceu em pé. Ela permaneceu com os seus apóstolos, com os seus discípulos, formando a igreja, esteve ali até o fim, porque o sim que ela deu não foi para homem algum, o sim que ela deu foi para nosso Senhor, o sim que ela deu foi para um projeto que era maior do que ela sentia, maior do que ela pudesse pensar. Ela não parou nos seus sentimentos, ela não parou nas suas dores, ela tinha os seus olhos fincados e cravados na promessa. E qual promessa? Eu vou, mas não deixarei vocês sozinhos.
Sexta dor, a angústia que Maria teve quando despregaram da cruz o corpo de seu filho e colocaram em seus braços. Do Natal à cruz, o menininho que ela ninou e entregou para nós, agora volta para os seus braços, um homem feito e morto. Pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Com certeza, ao ter o seu filho nos braços, morto, ensanguentado, Maria não quis que nada dele se perdesse, porque ela sabia que aquele corpo e que aquele sangue eram sagrados. Ela foi a testemunha ocular do primeiro grande corporal da história da igreja. Com certeza foi ela quem pediu: não podemos colocá-lo assim no sepulcro. Ele é o nosso Deus, Ele é o Yeshua. Com certeza foi o pedido da mãe: não podemos colocar desse jeito, de qualquer forma, temos que cuidar dele, temos que velar pela tradição. Um judeu não pode ser enterrado de modo indigno. E com certeza ela foi ajudada por aquela mesma mulher, sabe aquela mulher que derramou ontem um vidro de meio litro de alabastro nos pés de Jesus? Ela estava lá também, porque ainda que digam que as mulheres são o sexo frágil, elas sempre foram as mais fiéis à igreja. E com certeza estiveram lá embalsamando nosso Senhor, colocando os perfumes, preparando o seu corpo, para que ele pudesse ser guardado, amado e adorado com a devida honra que em todos os sacrários ele deve ser guardado e adorado nos tempos de hoje. Vai dizer a beata Alexandrina: abandonado na manjedoura, abandonado no Calvário e hoje abandonado nos sacrários. É impressionante ver como as pessoas perderam a piedade por Jesus Eucarístico. Elas chegam na igreja, elas fazem tudo menos visitar o Senhor no sacrário. Elas chegam na igreja e às vezes nem em cima da hora, porque infelizmente as pessoas perderam a responsabilidade pelo que se celebra. Elas não vão visitar o Senhor no sacrário, elas não vão consolar o Senhor no sacrário, elas não vão adorar o Senhor no sacrário, elas chegam e vão cuidar de tudo, e o Senhor continua como esteve na manjedoura, como esteve no Calvário, como está em muitos sacrários, abandonados. E aí vamos para a sétima e última dor, e aqui eu concluo a minha homilia, em memória da sétima dor, da solidão que teve Maria, ficando sem filho, nem vivo, nem mesmo morto. Tiraram dos seus braços, porque com certeza ela deve ter dito: deixa ele mais um pouco comigo. Eu já tive a oportunidade de fazer muitas exéquias de filhos que as mães estavam enterrando. A cena mais terrível de se contemplar é a hora que o caixão vai ser fechado. A mãe se debruça sobre o caixão e fala: não, pelo amor de Deus, deixa ele mais um pouco comigo, não leve o meu filho de mim. Esta sétima dor sofrida por Maria, quantas mulheres não estão sofrendo nestes dias em que estamos vivendo? Porque estão perdendo seus filhos para as drogas, porque estão perdendo seus filhos para a criminalidade, porque estão perdendo seus filhos para o pecado, porque estão perdendo seus filhos para esta pandemia. E não tem hoje, preparando esse sermão, eu lembrava da mãe que ontem nós rezamos nessa missa, que perdeu 2 filhos ontem, um de 33
e uma de quase 40 e alguma coisa, com a diferença de 40 minutos o luto de um para o outro. Imagine como não está o coração e a alma desta mulher. Imagina como não ficou o coração e a alma de Nossa Senhora quando a 7ª espada foi cravada dentro dela. Ela que tantas vezes voltou para casa e mesmo encontrando Jesus depois de 2, 3 dias, ela sabia que ele ia voltar. Qual é a maior dor da morte? É você saber que você não vai mais sentir o cheiro da pessoa. É você saber que você não vai mais encontrar a pessoa. É você saber que você não vai mais poder estar com a pessoa fisicamente. Mas mais uma vez, porque ela disse um sim que ultrapassou o seu sentimento e a sua dor, porque ela disse um sim que foi para além daquilo que nela fazia a chorar e sofrer, ela permaneceu em pé. Portanto, meu filho e minha filha, o que eu quero que você saia desta missa com consciência e com experiência, que você olhe para a dor de Nossa Senhora e que você entenda que a dor não é falta de fé, que o sofrimento não é um castigo que Deus oferece para quem não vai à igreja, porque se assim fosse, Nossa Senhora jamais teria sofrido. Não houve alguém mais santo do que ela, não houve alguém que tivesse mais fé do que ela, não houve alguém que fizesse melhor a vontade de Deus do que ela, e Deus também permitiu que ela sofresse. Para quê? Para que a partir do sofrimento dela, você aprenda a conviver com o seu. O que você tem feito com a sua dor? O que você tem feito com o seu sofrimento? O que você tem feito com as coisas que têm te acontecido? Você tem aproveitado isso como Maria? Nossa Senhora aproveitou cada uma das dores. E tudo aquilo que ela não entendia, que ela não compreendia, que ela não tinha força, ela entregava para o Pai. O que você tem feito com as suas dores? O que você tem feito com o seu sofrimento? Qual tem sido a resposta que você tem dado? Você tem dado uma resposta de alguém que sofre com Deus? Ou você tem dado uma resposta de alguém que fez a opção de sofrer sozinho? Porque quem quer sofrer sozinho vai até um limite, até o limite de onde a humanidade aguenta. Agora, quem sofre com Deus vai para além do limite, porque quando lhes faltam as forças físicas, o Espírito Santo vem e as completa com os consolos espirituais vindos do alto. Olhemos para a Senhora das Dores, olhemos para as espadas que transpassaram a sua alma, e a partir das suas 7 dores, e por que são 7, não é? Porque 7 é o número da perfeição. Não houve dor mais perfeita, não houve dor mais sentida do que todas estas que nós contemplamos na vida de Nossa Senhora. Mas eu ouso em dizer, há uma 8ª espada colocada no coração de Nossa Senhora, e é contra esta que eu quero te convocar a lutar. A 8ª espada, que com certeza fere o coração de Nossa Senhora, é ver os seus filhos longe de Jesus. É verem os filhos dela numa vida de pecado, numa vida que não agrada a Deus. Nós somos uma paróquia que recebemos de Deus uma missão, há um carisma que nos foi dado. Nós somos guardiões da mensagem de Fátima. E o que diz Maria aos 3 pastorinhos, a Jacinta, a Lúcia e a Francisco Marto? Rezem, rezem muito, ofereçam muitas horas de reparação, de sacrifício, porque existem muitas almas que se perdem, porque já não encontramos mais, porque meu filho já não encontra mais corações disponíveis que estejam dispostos a se oferecerem como hóstias vivas para a salvação destes, que não tiveram a oportunidade que vocês tiveram de conhecer e de experimentar o amor de Deus. Esta é a nossa missão. A missão da paróquia Nossa Senhora de Fátima é forjar homens e mulheres do sacrifício,
homens e mulheres com cheiro de madeiro, homens e mulheres da cruz, que não vão rezar por si, mas que vão oferecer as suas dores, que vão oferecer as suas contrariedades, que vão oferecer os seus sofrimentos, para que o mundo creia, para que o mundo se salve, para que o nome de Jesus se torne mais conhecido e amado. Maria nunca pediu nada para ela. Maria nunca rezou por ela. Ela sempre foi e sempre será a onipotência suplicante, aquela que está diante do Filho, não para pedir para que Ele tire a espada de dentro dela. Ela podia ter pedido para Jesus: Jesus, me revela o que você quer de mim. Tira essas espadas de dentro de mim, ameniza a minha dor. Ela podia ter feito. Será que Jesus ia negar alguma coisa que ela pedisse? Mas ela não pediu por si. Todas as vezes que ela olhou para Ele, foi para pedir pelo vinho que falta na sua e na minha vida. Todas as vezes que ela olhou para o Filho, não foi para pedir para ela, foi para pedir para o outro. É assim que eu desejo ver os meus filhos, é assim que eu desejo ver o meu ministério Domingo Sávio, é assim que eu desejo ver as minhas pastorais e movimentos, é assim que eu desejo ver a minha paróquia, não um reino de gente egoísta, mas um reino de hóstias vivas que se entregam e que se imolam pelos outros, para que o mundo se salve, para que os jovens creiam, para que os jovens larguem a vida estragada e venham para Deus, para que as famílias larguem a vida estragada e venham para Deus, para que os anciãos que viveram a vida inteira reclamando longe de Deus, possam ter, pelo menos no final da vida, a oportunidade de receberem a visita de um ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, para dizer para ele: Deus te ama, não desista, até o último dia da vida ainda há esperança, ainda há possibilidade de se converter. É isto, esta é a nossa meta, este é o nosso plano pastoral. O nosso plano pastoral não é encher a igreja de gente vazia, o nosso plano pastoral é encher o céu com almas que se imolaram e que se converteram no mundo em que Deus nos pôs para servir e não para ser servido. Do que adianta ter 60 pastorais cheias de gente vazia? Não adianta nada. O que a igreja precisa para levar as almas para o céu? Missa, confissão e mudança de vida. Se o povo estiver na missa, se o povo se confessar e mudar de vida, nós teremos cumprido a nossa missão. Agora, ficar gastando tempo com tantas coisas que não convertem, que não mudam de vida e que não fazem levar para o céu, não espere isso do vosso pastor. Que possamos, a partir desta noite, tomarmos a nossa decisão: a quem nós queremos servir, de que lado nós queremos estar e como o nosso coração tem se portado, como o de Maria, que é obediente, ou como o de Eva, que é desobediente. Cabe a você e a mim a sua escolha.